Muito boa tarde a todos. Desde já as boas-vindas a todos aqueles que estão a assistir a mais um CIO's Talk. É um prazer estar de novo com vocês. Tem sido incrível a forma como temos nos aproximado desta forma, com uma plataforma que permite que, apesar de estarmos numa altura difícil de confinamento, mesmo assim levar até vocês muitos conteúdos que sejam uma mais-valia, que sejam enriquecedores para todos vocês. Desde já as boas-vindas a todos. Nesta ocasião, e finando este mês de webinars, temos aqui um tema muito pertinente, que não deixa de ser algo de muito interesse, que tem que ver com a responsabilidade social das empresas. E desde já, aqui ao meu lado, como podem ver, convidamos alguém que está de forma intensa, ligado a toda esta área, eu vou dizer Dr. Gonçalo Pernas, eu iria tratá-lo por tu, mas é o diretor do Departamento de Responsabilidade Social de uma empresa que é a Somincor. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. Desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui presente connosco este bocadinho. Teremos muito gosto em conversar um pouco sobre esta temática. Antes de mais, lembrar que aquilo que tem estado a acontecer é uma abordagem a temas muito diversos. Eu vou passar a apresentar. Vocês podem ver aí a CIO's Talk de junho. Tivemos muitos assuntos diferentes. Começámos com políticas sociais para o envelhecimento. Provavelmente alguns de vocês, se calhar, tiveram a oportunidade de ver. Convidámos o Presidente da Câmara de Braga, Dr. Ricardo Rio. Extraordinário a forma como pudemos falar e abordar alguns assuntos. Mas se olharmos para aqui, tudo assuntos pertinentes. 16 de junho, inovação para o impacto social. No dia 18 de junho, proximidade e trabalho em rede. No dia 23, referência europeia para o envelhecimento saudável. Depois, no dia 25, a privatização dos cuidados, a inovação como valor acrescentado. E agora, o último deste mês, responsabilidade social das empresas. Eu vou voltar a pôr aqui a apresentação e desde já lembrar que nós, na CIO's Live, nós não paramos, como vocês podem ver. Estamos a procurar levar até vocês muita informação, mas dizer que estamos sempre disponíveis para vos ajudar. Nunca fez tanto sentido a possibilidade de permitir que uma plataforma ajudasse, nomeadamente, na comunicação. A comunicação, nesta altura, é extremamente importante. Apesar do nosso contexto de instituições que muitas vezes têm idosos que estão confinados, a possibilidade deles comunicarem, a nossa plataforma tem sido de muita ajuda. Existem experiências incríveis nesta fase e nessa altura acaba por fazer sentido conhecer a nossa plataforma. Só para lembrar que nós temos a mesma plataforma, mas ela existe em 3 formas diferentes. Estamos a falar para as instituições, o equipamento fixo, onde as pessoas podem dirigir, podem facilmente utilizar a tecnologia para fazer várias coisas, desde o estímulo cognitivo, estímulo físico, elas podem se divertir, tudo à distância de um toque, uma coisa muito simples. Mas também temos isto agora numa plataforma em que se pode levar isto, talvez até num contexto, por exemplo, de serviço de apoio ao domicílio, levar isto às pessoas. Ou seja, elas estão nas suas casas e é possível levar isto. Portanto, isso é sempre extremamente importante. E estamos a desenhar uma solução que já está a ser implementada, em que as pessoas podem ter na sua própria residência um equipamento que permite então também toda esta dinâmica. Isto é uma forma de nós trabalharmos tudo para ajudar os idosos a fazer algo diferente, que é, em vez de serem os idosos a terem que se adaptar à tecnologia, ser o contrário. A tecnologia é que se adapta a eles. Posto isto, e nesta altura, lembrando novamente o grande desafio que muitas pessoas, talvez aqueles que nos estão a assistir esta tarde, estão aqui pessoas de lados muito dispares, estão aqui muitas pessoas a assistir, desde já um convite para que possam então tirar o máximo proveito de toda esta matéria que vamos analisar aqui. Lembrando então que o doutor, neste caso eu vou chamá-lo Gonçalo, porque já falamos um pouco sobre isso. O Gonçalo é uma pessoa que tem feito um trabalho incrível e vamos já pedir que ele também possa partilhar connosco um bocadinho do que é o seu trabalho na Somincor. Desde já uma boa tarde, Gonçalo, é um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Miguel. Muito obrigado a si e à CIO's Live pelo convite para estar aqui neste webinar. Boa tarde a todos e a todos que nos estão a assistir também. Sim, de facto, trabalho nesta área da responsabilidade social há muitos anos.
e há cerca de um ano que acabei por aceitar este desafio de estar a chefiar aqui o Departamento de Responsabilidade Social das empresas da Somincor. Uma empresa que está sediada em Castro Verde, no distrito de Beja, uma empresa do setor mineiro, portanto, o que nós fazemos é extrairmos minério, e neste caso cobre, zinco e algum chumbo. Somos uma mina de profundidade, uma também das maiores empresas a sul de Lisboa, portanto, um dos maiores empregadores e também, felizmente, um dos maiores exportadores portugueses, e nesta altura conseguimos manter a atividade, portanto, temos estado sempre em operação desde o início. Este desafio da responsabilidade social tem sido algo que me acompanhou ao longo da vida toda. Comecei a trabalhar neste tema muito cedo, perto de 1996, portanto já lá vão uns anos, e é um tema que sempre me atraiu, porque de facto na área da gestão e na área da gestão empresarial é aquele tema que eu considero, não apenas por uma questão de gosto pessoal, mas por uma questão de impacto que ele pode vir a gerar, como uma das áreas mais importantes das empresas. Seja ela no domínio da responsabilidade social ou no domínio da sustentabilidade, hoje há diversos nomes para esta área, mas acho que é de facto importantíssimo cada vez mais as empresas estarem não apenas alertas para este tema, mas também tentarem, de forma positiva e com aquilo que esteja relacionado com os seus stakeholders, com as suas partes interessadas, tentarem, de alguma forma, gerar impactos positivos na comunidade. E isso consegue-se de diversas formas. E, portanto, tem sido um excelente desafio estar no interior do país, numa grande indústria, a desenvolver esta área e tentar, de alguma forma, criar aqui raízes positivas na comunidade. Muito bem. Sem dúvida. Para além de estar numa região muito bonita, que eu tenho o privilégio de poder conhecer e trabalhar também nessa zona, sem dúvida que sim. Sei que estão aqui pessoas a assistir que estão também da região, algumas que já estão a cumprimentar. Eu desde já quero lembrar que está presente também aqui, não se estejam a ver, o Tiago Tacha, que está neste momento à distância, na retaguarda, a gerir um chat que está aqui a passar, onde todos aqueles que estão a assistir podem e devem mencionar aqui questões que queiram pôr, estejam à vontade para pô-las aqui no chat, e nós teremos depois algum tempo onde vamos abordar as mesmas, e dúvidas que tenham, teremos todo o gosto em poder falarmos aqui. Vocês também estão incluídos aqui nesta CIOS Talk. Entretanto, passando desde já, vamos conversar um bocadinho sobre todo este tema. Eu vou deixar aqui algumas questões. Uma delas tem que ver com todo este cenário mundial que está em constante mudança. É preciso cada vez mais haver uma adaptação à forma como nos adaptamos e nos relacionamos entre, seja as instituições, as organizações, o mercado, a sociedade. Tudo isto nunca está parado, não é? E nós sabemos que a responsabilidade social, que é uma coisa antiga, que já não é desde já, mas falamos a meados do século XX já se começou a ter mais esta preocupação. A pergunta que eu gostaria de deixar ao Gonçalo é o que era a responsabilidade social no passado e o que é hoje? Se há alguma diferença que se possa mencionar agora aqui? Eu acho que sim. Eu acho que, como Miguel disse muito bem, isto não sendo um tema muito recente e, portanto, já teoricamente e até do ponto de vista da prática, é um tema que tem raízes no início do século passado. Hoje o que há é um evoluir deste tema, daquilo que numa fase inicial eu diria que havia uma abordagem mais paternalista, mais centrada na filantropia, no mecenato, e não tanto naquilo que é hoje o grande desafio, que é a construção de valor acrescentado para todas, não apenas para as empresas, como Miguel disse, mas para todo um contexto geográfico. Isto é, enquanto no passado nós discutíamos muitas das vezes e olhávamos para isto como algumas questões casuais e de resposta a desafios e a necessidades que eram detectadas na comunidade, eu acho que hoje a grande diferença passa por esta maior proatividade e maior capacidade de pensar esta área estrategicamente.
E, por outro lado, também a própria evolução da sociedade e do mundo empresarial veio hoje colocar no centro das atenções temas que não eram falados na altura e hoje está muito em voga, questões como a economia circular, a descarbonização, que, de facto, são temas muito importantes, que têm a ver com um desafio que as empresas devem assumir e que devem, de alguma forma, tentar integrar na estratégia, não apenas na estratégia de responsabilidade social ou de sustentabilidade, mas sim na sua gestão diária e na sua estratégia de operacionalização das suas atividades. Ou seja, passamos de uma responsabilidade social mais reativa para uma responsabilidade social mais proativa, de uma responsabilidade social que no seu início era muito paternalista, porque era muito comum, sei, os grandes exemplos que víamos no início do século passado e que estavam muito ligados à área da indústria, tinha a ver com dar casas aos trabalhadores, para manter os trabalhadores mais perto das empresas, pagar, em parte, bons salários para que os trabalhadores também fossem mais produtivos, e que era uma perspectiva não apenas reativa, mas um pouco instrumentalista da responsabilidade social. Nós hoje o que vemos é, por um lado, e principalmente no contexto atual que vivemos, a adoção de estratégias que são elas estratégias mais concertadas entre as diversas partes, nomeadamente o setor social e o próprio Estado, na tentativa de resolver problemas sociais que não são apenas problemas casuísticos, mas muitas das vezes problemas estruturais. E, portanto, a grande diferença, acho eu, passa, por um lado, pela maior abrangência do tema, por outro lado, pela necessidade de também haver mais proatividade e um sentido mais estratégico na gestão do mesmo. Muito bem. É interessante, essa questão, já agora até podemos, olhando aqui no caso concreto da Somincor, gostaria de falar de algumas iniciativas que vocês têm tido ao longo do tempo. Não estamos a falar só da parceria com a CIUS Live, mas essencialmente o que é que vocês têm pensado para ter impacto, né? Sim. Tudo o que nós realizamos parte de uma análise do contexto. Olhando para o contexto, que sinais é que nós temos? Vivemos numa zona de baixa densidade populacional. Vivemos numa zona onde, como me referi há pouco, a Somincor é o maior empregador do Baixo Alentejo e, portanto, há também a necessidade de reter mais pessoas, de criar aqui mais empresas e de conseguir captar e reter alguns dos jovens para que não continuemos ao longo do tempo a assistir àquilo que é característico há mais de 50, 60 anos no nosso país, que é a migração dos jovens do interior para o litoral, na perspectiva, obviamente, de encontrar emprego e, neste caso, às vezes, também na migração, não apenas do interior para o litoral, mas para outros países. E, portanto, uma das nossas preocupações passa pela educação. Passa por tentarmos dotar os jovens de competências e de qualificações e, portanto, investimos muito na relação com todas as escolas, obviamente com maior proximidade com Castro Verde, onde estamos, de facto, implantados, mas projetos que não apenas se centrem na perspectiva de aumentar a qualificação e as competências dos jovens, mas que lhes permitam também, por exemplo, pensar sobre um tema que tem estado cada vez mais, desculpa-me o termo, na berra, que é o empreendedorismo, e pensar que, muitas das vezes, como alternativa ao trabalho por conta de outrem, eles também podem pensar em vir a criar as suas próprias empresas. Portanto, esse desafio tem a ver com um desafio específico, que é vivemos num território onde, bastante envelhecido, onde os jovens saem daqui com muita facilidade, até para fazer os estudos, e depois que não voltam. A percentagem de jovens que volta é muito reduzida. Portanto, também pensar aqui alternativas do ponto de vista daquilo que é a área do empreendedorismo e da criação de novas empresas, detecção de novas oportunidades, também é um desafio. Outro dos grandes desafios é, de facto, tentar responder às solicitações que nós vemos neste momento por parte das instituições locais. Isto é, e o exemplo que nós temos com a CIUS Life é, de facto, um desses exemplos, é
tentarmos ajudar, e neste caso mais específico, lares que tentam de alguma forma e que são ocupados por pessoas que não têm a família próxima, muitas das vezes, têm a família longe, e, portanto, tentar promover uma maior proximidade entre as pessoas e também estimular e tornar a experiência que às vezes nós olhamos e agora nesta altura em que estamos perante esta pandemia da Covid-19, em que vemos o quão difícil já era difícil viver isolado, agora ainda é mais difícil, porque por razões de saúde pública esse isolamento e esse confinamento tem sido aplicado, também tornar a vida das pessoas nos lares mais desafiante, através da estimulação cognitiva dessas pessoas, através de um conjunto de práticas que podem ser desenvolvidas neste contexto. Para além disso, também ainda tentarmos, naquilo que são os desafios e as necessidades da população que nos é próxima e que digamos, de alguma forma, está mais próxima da nossa atividade, tentarmos ajudar em tudo aquilo, por um lado, faça sentido para o aumento, o incremento da qualidade de vida das populações e, por outro lado, que permita também aumentar, e esse para nós é um valor fundamental. O primeiro valor, nós, na nossa missão, temos como valor fundamental o valor da segurança. E uma das questões que nós tentamos promover é também a segurança das populações que nos circundam, tentando, de alguma forma, investir em projetos que se foquem precisamente nessa dimensão. Muito bem. Vejo que vocês estão em várias frentes. A vossa preocupação abrange aquilo que possa acrescentar valor também à região. Muito interessante. Já pegando nesse ponto, visto que existem parcerias, não só connosco, a SEOS Life e existem outras, as vantagens e o impacto que isso pode ter, a pergunta era: quais são os atrativos para uma empresa ter este tipo de preocupação social? Ou até podemos pôr isto de outra forma. Imaginamos, há muitas empresas que não têm esta preocupação, se calhar até já a pensaram, e o que é que pode ser um atrativo para elas tomarem esta iniciativa e passarem a fazer? Bem, eu acho que é uma questão de dever. Para além, muitas das vezes olha-se para esta área, e esta área obviamente tem alguns benefícios do ponto de vista da imagem, da reputação das empresas. Mas obviamente que isto é uma questão, e nós sentimos dessa forma, como um dever que nós temos de, estando nós implantados numa determinada região, estando nós a trabalhar numa determinada região, e que sendo que muitos dos nossos colaboradores são precisamente dessa mesma região, tentar de alguma forma contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da vida económica e social local. E, portanto, um dos atrativos que eu diria é não apenas um dever, é uma obrigação. As empresas, enquanto há uns tempos nós se calhar olhávamos para as empresas e dizíamos: que interessante, faz este tipo de atividade que outras não fazem. Eu acho que nós estamos num momento de viragem onde vamos ter uma perspectiva mais crítica e mais escrutinada sobre a atividade das empresas. Quer dizer, porque é que estes não fazem também. E, portanto, o desafio de estar... Por um lado, isto tem a ver com convicção. A convicção de que queremos fazer o melhor, tendo em conta as necessidades que nós tratamos na nossa comunidade. Por outro lado, isto cria, do ponto de vista da comunidade, uma muito maior aceitação daquilo que é a atividade de qualquer empresa, e qualquer empresa tem impactos positivos e negativos na comunidade. Isso será sempre uma verdade incontornável. O que nós tentamos, ao fazer e apostar na área da responsabilidade social, é reduzir os nossos impactos negativos, mitigá-los onde for possível, se possível mesmo eliminá-los, e aumentar estes efeitos positivos, também do facto dessa responsabilidade de sermos um agente económico que, neste contexto, se diferencia dos demais pela sua dimensão e pela sua capacidade de realmente criar impacto. Muito bem. É isso mesmo. Agora até posso passar aqui para uma questão que tem muito a ver com o que falou no início, que tinha que ver com a responsabilidade social, não ter que ser encarada como filantropia, quase que às vezes poder dizer que é quase que uma caridade, ou até uma coisa para ser feita num momento. Eu tenho a sensação, por aquilo que eu ouvi da vossa empresa, aquilo que é a vossa preocupação é fazer qualquer coisa que tenha um impacto para além do momento, mas que seja uma coisa a médio e longo prazo.
Então, a questão aqui, eu estou convencido, e talvez nos possa ajudar um bocadinho, se calhar ter uma visão muito mais completa sobre isto, que é o que está a acontecer lá fora no mundo. Eu tenho por certo que esta área da chamada economia social é algo que gera milhões de dólares no mundo inteiro, e portanto estamos a falar de um valor muito grande. No entanto, a sensação é, será que em Portugal já existe tanta preocupação da parte das empresas ou não? Era para tentarmos perceber um bocadinho essa diferença do que está a acontecer lá fora e aqui. Eu acho que é assim, e olhando para o contexto atual, o desafio nesta altura eu acho que está ao mesmo nível. O desafio tem a ver com o desafio de sustentabilidade. Okay. Desafio de sustentabilidade e de sustentabilidade naquilo que é o seu fundamento principal. A pandemia veio afetar significativamente a atividade das organizações, e se nós formos a ver, nos últimos tempos, os donativos das empresas reduziram significativamente. E isto leva a que muitas organizações se vejam confrontadas com enormes dificuldades no cumprimento da sua missão. E isto obriga, muitas das vezes, a repensar em estratégias que, se calhar, durante muitos anos estavam alicerçadas em estratégias de financiamento via donativos de indivíduos ou coletivos, ou de entidades coletivas, e pensar, provavelmente, quando tal é possível, porque isto não é possível em todas o tipo de organizações. Pensar numa autossustentabilidade dessas mesmas iniciativas. Aquilo que se passa lá fora, e tentando comparar o que é este movimento da economia social, eu acho que os desafios são os mesmos. A dimensão do nosso país é que acaba por tornar ainda mais difícil a atividade destas organizações, porque eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Nós, por exemplo, na Somincor temos uma política, e que aplicamos, eu diria, a 100%, que é nós tentamos financiar projetos, não financiar diretamente com doações financeiras. E isso temos feito escrupulosamente e com um objetivo muito simples. Se calhar isto poderá ser perspectivado de outra forma pelas entidades da economia social, mas nós tentamos olhar para aquilo que sejam desafios de sustentabilidade e tentar apetrechar essas organizações daquilo que elas de facto necessitam. Sabemos que, obviamente, têm custos de salários, têm custos de estrutura, mas aquilo que nós nos centramos muito é no desafio e na criação de valor para as pessoas que são beneficiadas pelas organizações da economia social. E, portanto, tentamos ter uma estratégia de reduzir ao mínimo possível as doações em dinheiro, que muitas das vezes, quando olhamos para o benefício gerado, para os utentes, os beneficiários dessa organização, é muito reduzido relativamente àquele que é consumido na própria estrutura. E, portanto, o desafio passa muitas das vezes, por um lado, por desafios que tenham a ver com uma maior abertura também para que possam construir soluções em conjunto com as empresas, permitir que as empresas as ajudem sempre que estas estejam disponíveis. Atenção que, como eu disse há pouco, vivemos numa altura em que as solicitações aumentaram significativamente e o capital disponível e a disponibilidade até de tempo e até a disponibilidade de contacto se reduziu significativamente. Portanto, há que pensar aqui em soluções que não estejam confinadas no tempo e que não estejam confinadas a objetivos de muito curto prazo. As organizações têm que pensar como é que é possível nós podermos desenvolver a nossa estratégia, mas em parceria com as entidades e também aqui com o Estado. É muito importante. As empresas não estão neste desafio, acho eu, a maior parte delas, para substituir ao papel do Estado, mas para o complementar. E, portanto, é muito importante que todas estas três partes, principalmente, se unam, olhem para os desafios que existem hoje, mas também os desafios que existem no médio e no longo prazo, e que tentem definir caminhos comuns que permitam, de alguma forma, otimizar e potenciar os recursos escassos que existem e permitir também, de alguma forma, associar a isto algo que tem sido extremamente importante, que é medir o impacto daquilo que é criado. Hoje, se nós não medimos o impacto, se nós
Apenas, eu costumo dizer que, muitas das vezes, e falando um pouco das doações têm um elevado nível de sazonalidade. E essa sazonalidade vê-se com maior frequência na altura de Natal. As empresas estão mais disponíveis por predisposição, porque têm maior impacto também nas pessoas, para financiar as organizações na altura do Natal. Exatamente. E, portanto, o que é preciso é colocar este desafio ao longo do tempo e não de forma instrumental aproveitar determinados momentos que não estão alinhados com qualquer tipo de estratégia e que muitas das vezes geram, obviamente, um benefício momentâneo, mas muito difícil de sustentar no futuro. Muito bem. Esta informação acaba por ser muito, muito pertinente e desperta aqui, fico eu com essa sensação, quem nos está a ouvir, uma ideia de que, em primeiro lugar, não deveria ser só o Estado a ser visto como alguém que deve ter este impacto. A questão das empresas, eu acho que entram aqui com um papel, então, muito importante. E a forma como o estão a fazer parece-me muito pertinente. Agora queria deixar aqui uma questão, a quinta questão e a última, embora ainda temos aqui alguns desafios que irão ser lançados, é pensar no futuro. Qual será o futuro desta responsabilidade social? E gostava que deixasse também uma palavra para potenciais empresas que até possam sentir alguma inspiração naquilo que é o seu testemunho. Como é que elas poderiam, então, pensar se não o têm, como é que poderiam pensá-lo e que passos poderiam ter? Bem, relativamente à primeira questão, se há coisa que este ano aprendemos é que o futuro é uma incógnita. Estávamos todos há 13 meses atrás, 4 meses atrás, num determinado mindset e passado 4 meses estamos todos a tentar, cada um de sua maneira, alinhar as suas estratégias, realinhar as suas estratégias, muitas vezes tentar sobreviver e, de facto, o futuro passa muito. E eu aqui, se me permite, até o exemplo, Miguel, eu gostaria muito de falar no exemplo que é esta parceria com a CEOs Life, por uma razão muito simples. Nós, quando nos envolvemos com a CEOs Life, e como o Miguel sabe, já equipámos com o nosso patrocínio direto várias instituições aqui da região do Baixo Alentejo, nós nunca pensámos no impacto que essa ferramenta teria hoje na vida das pessoas e na vida das pessoas que estão no lar do ponto de vista da comunicação. Ou seja, aquilo que nos parecia, em determinada altura, como um add-on àquilo que era o valor acrescentado inicial, que era estimular a capacidade cognitiva das pessoas que estão, permitir que elas se mantivessem ativas de alguma forma através de pequenos jogos lúdicos, didáticos e que permitisse. A ferramenta de comunicação aparecia-nos aqui como algo adicional, como uma mais-valia. Num espaço de 4 meses, aquilo que era um add-on passou a ser o core daquilo que é mais importante hoje, provavelmente, para as instituições. Portanto, eu acho que o desafio agora passa, por um lado, eu acho que este passo é muito importante, por refletir e pensar que futuro é que nós vamos ter. E é um futuro que nós sabemos, e este alerta que estamos a ter agora, que estamos sempre sujeitos a que nos aconteçam outras situações como estas. E, portanto, pensar estrategicamente o futuro significa parar e refletir. Pensar se estamos aí no caminho adequado, se estamos a fazer aquilo que mais impacto gera e que mais benefício gera para as pessoas e para a comunidade. Por outro lado, tentarmos de alguma forma também perceber que este é um caminho feito, apesar de parecer antagónico aquilo que eu vou dizer, este é um caminho que vamos ter que fazê-lo de mãos dadas mais do que nunca. E de mãos dadas, obviamente, que apenas no sentido simbólico, porque de facto não é possível pensarmos num futuro onde cada uma das partes esteja a olhar apenas para o seu próprio interesse, onde cada uma das partes esteja a olhar apenas para os seus objetivos e não ter a capacidade de, numa discussão estratégica, num momento de partilha de experiências, porque repare, a Somincor, quando se liga a determinadas organizações, falo porque essas organizações conhecem melhor o terreno do que nós conhecemos. Nós não queremos substituir, queremos precisamente potenciar o trabalho dessas organizações. E, portanto,
é percebermos todos que cada um de nós, empresas, organizações da economia social e Estado, cada um tem um papel específico e tem um conhecimento específico. E é nessa criação desta dinâmica mais holística, mais sinérgica, de olharmos para o futuro, que eu acho que se podem construir soluções mais de acordo com as expectativas de todas estas partes envolvidas e em benefício de todos, para que possamos daqui a algum tempo, e passada esta fase, que todos esperamos que passe rapidamente, e que tem gerado muita ansiedade e que as pessoas andam muito ansiosas com esta solução, o que é natural, porque vamos vendo as coisas a evoluírem positivamente e depois há um decréscimo e parece tudo bom ao princípio e depois torna-se tudo mal. Portanto, há aqui uma perspectiva. A perspectiva tem que ser com alguma racionalidade e com algum sentido de criar valor e de gerar impacto na comunidade, conseguirmos definir estratégias conjuntas que tenham como foco principal resolver os problemas atuais e futuros das comunidades. Muito bem, achei interessantíssima esta última questão e acreditamos que vocês acabam por ser um exemplo inspirador e desejamos que isso possa até ajudar toda esta informação. Eu agora iria chamar aqui o Tiago Taxa, que está na retaguarda aqui a moderar o chat. Temos tido aqui algumas pessoas a felicitá-lo pelo trabalho, mas íamos pedir ao Taxa então. Tiago Taxa. Olá, Miguel. Olá, Gonçalo. Muito boa tarde aos dois. Olá, Tiago. Antes de mais... Olá, Gonçalo. Antes de mais, muito obrigado por aceitar o nosso desafio e muitos parabéns pelas intervenções pertinentes e esclarecidas. Foi, de facto, uma aposta ganha para falar da responsabilidade social. Tínhamos razão, era mesmo a pessoa certa. E parabéns também, Miguel, pela forma, já costumariamente brilhante, com que conduziste esta entrevista. Ora bem, isto é notoriamente um tema que diz bastante à nossa comunidade e, em particular, aos nossos espectadores de hoje, porque já fomos recebendo bastantes questões. Aliás, ainda temos espaço para mais uma ou duas. Aqueles que nos estão a ver e ainda querem colocar alguma questão, ainda vão a tempo, enquanto que eu vou colocando aquelas que já foram postas. Bom, começamos por uma questão dupla, a bem dizer, aqui da Rita Faria, que até certa medida já foi um pouco respondida, mas podemos revisitá-la. A Rita pergunta-nos alguns exemplos de iniciativas promovidas pela Somincor que tenham contribuído para maior segurança em termos sociais, isto da população, e em sobretudo da população mais idosa. Em paralelo, pede, se possível, alguns exemplos de alguns apoios que não tenham envolvido donativos monetários. Gonçalo, pode atacar estas duas questões? Sim, muito obrigado às questões da Rita Faria. De facto, o exemplo da Seals Life é precisamente um desses exemplos. Isto começou com um pedido de uma instituição. Nós fizemos uma consulta e percebemos que a única entidade que preenchia todos esses requisitos era precisamente a Seals Life. E, portanto, em vez de estarmos a dar dinheiro à instituição para adquirir este equipamento, o que nós fazemos é decidimos adquiri-lo nós e doar esse equipamento. Seja nos lares, seja... Ainda agora, por exemplo, também apoiámos na reconstrução de alguns parques infantis. O que nós tentamos fazer é, em vez de fazermos uma doação financeira, é chamarmos a nós essa responsabilidade da aquisição desses bens e desses serviços, produtos, o que for que as instituições necessitem, e colocá-las nas instituições, em vez de estarmos a fazer doações que muito dificilmente para nós depois, e até às vezes pela forma como as organizações estão tão centradas na sua missão e no cumprimento daqueles que são os desafios do dia-a-dia, que
nós, ao retirarmos este ónus da gestão financeira de uma determinada doação, o que nós fazemos é tentamos, se nos pedem um donativo financeiro, nós perguntamos, e o donativo financeiro serve para que objetivo? A organização comunica esse objetivo. Se isso passar por a aquisição de alguns componentes, ainda continuando a falar em lares, em camas, se for para instituições que lidam com pessoas com deficiências de equipamentos adaptados, específicos. Se estivermos a falar para clubes desportivos, equipamentos que permitam que os jovens possam, de alguma forma, também praticar desporto, a nossa estratégia é preferir sempre a aquisição de um produto ou serviço igual após adquirir, até porque há aqui um valor acrescentado que tem a ver com o facto de sermos uma grande empresa a adquirir um produto, que é provavelmente a nossa capacidade de negociar o valor da aquisição será melhor do que uma instituição de menor dimensão. E assim achamos que conseguimos corresponder a este desafio de forma mais eficaz, otimizando os recursos que temos também, que não são finitos, financeiros, para gerir essas atividades. Claro que sim, claro que sim. Gonçalo, temos aqui uma questão que vem, digamos assim, antes de mais, a Rita, que colocou a questão, já nos respondeu, faz todo sentido. Muito obrigado. Eu diria que a questão foi plenamente respondida. No entretanto, temos aqui, como dizia, uma questão que vem quase do outro lado da cerca, não é? De quem está no outro lado da perspectiva. A Micaela Paduana, que é uma técnica que já acompanha a CS Talks há algumas sessões, pergunta-nos, da perspectiva da instituição, qual é a melhor forma de abordar as empresas para conseguirmos esses apoios? Efetivamente, nós temos muitas instituições que, connosco ou com outras empresas, pretendem adquirir um serviço, até gostariam de poder contar com algum, chamemos-lhe assim, não sendo mecenato, não é? que estivesse incluído numa iniciativa de responsabilidade social empresarial, mas de facto não conseguem fazer essa ligação. Que conselhos é que tem para fazer essa aproximação, Gonçalo? Eu daria 2 conselhos para quem também já esteve do outro lado e já trabalhei várias vezes em várias organizações sociais, e até fundei algumas organizações sociais. Eu diria que há 2 perspectivas. Por um lado, tentarem cativar as empresas que se encontram, digamos, na periferia da área de atividade dessas organizações. Há muitas das vezes aquela estratégia de ir para as grandes empresas com grandes disponibilidades financeiras, mas depois esquecemos que essas empresas recebem todos os dias centenas, se não milhares de pedidos de organizações. E isto dificulta, digamos, depois a decisão. Portanto, eu diria, primeiro, focarem-se nas organizações que estão à vossa volta, que já conhecem a vossa atividade e que, de alguma forma, se torna mais simples para as organizações da economia social explicar o sentido daquilo que estão a fazer e porque é que estão a fazer um determinado pedido. Por outro lado, eu diria que fundamental é que, quando se faz esse pedido, que esse pedido tenha por trás um projeto, que esse pedido tenha por trás a capacidade de dizer que, quando nós estamos aqui a solicitar isto, o que nós pretendemos é que o nosso beneficiário tenha isto ou tenha aquilo, ganhe isto especificamente. Ou seja, não nos centrarmos apenas numa perspectiva, como deve calcular, nós recebemos, e em outras organizações onde trabalhei, é uma prática muito comum receber pedidos de donativos, mas esses pedidos de donativos depois não têm discriminados ou pelo menos identificados em que é que eles vão ser utilizados. Ao não ter identificados um projeto, para que é que pretendemos utilizar esse dinheiro, eu diria que, num sentido mais instrumental, torna-se mais simples às empresas também não darem esses donativos, porque não percebem o alcance de onde isso vai ser dito. Portanto, por um lado, trabalhar com organizações que estão na proximidade e, por outro lado, ficarem sempre em propósitos
e em objetivos que sejam específicos, mensuráveis e que as empresas, quando se associem a eles, também consigam medir precisamente a diferença que existe antes desse donativo e depois desse donativo. Exatamente. Ou seja, também é importante para a empresa, antes de fazer o investimento, saber não necessariamente qual vai ser o retorno para si, mas qual vai ser o resultado desse mesmo investimento e se justifica. Bom, eu, antes de mais, sinto que é importante mencionarmos aqui um comentário da Cidália, que é alguém que conhece de perto a influência social da Somincor e do Gonçalo em particular, que nos diz que é testemunha da envolvência da Somincor nesta sua missão de responsabilidade social, quer com as IPSS, por exemplo, com a Sears Life, quer noutros projetos e até a formação na área de segurança, restauro, apoio, sempre muito disponíveis. Tem uma importância enorme no Alentejo. Bem-aja. Muito obrigado, Cidália. Nós revalidamos naturalmente esta opinião da Cidália, naturalmente, mas esta parte tem uma importância enorme no Alentejo, leva-nos a uma questão que nos foi colocada aqui pelo Ângelo, que nos diz, há de facto um sentimento de orgulho em conhecer esta iniciativa social desta empresa, que na explicação do seu responsável, do Gonçalo, se torna ainda maior. Este desafio é regional ou não tem fronteiras? Este desafio é principalmente um desafio regional. Aquilo que eu respondi na minha questão anterior, relativamente às organizações da economia social, aplica-se na sua plenitude também aqui à questão das instituições que nós preferencialmente nos queremos ligar. Não significa que nós não olhemos para todos os projetos que nos são apresentados. Agora posso dizer que tem um peso muito, muito grande o facto desses projetos estarem localizados no Baixo Alentejo. Nós percebemos claramente que, sendo a maior organização que existe no Baixo Alentejo, o nosso compromisso é um compromisso com o Baixo Alentejo, porque a nossa área de influência, e digamos que já temos aqui muito por onde fazer e muita vontade de fazer também, que isso para nós é muito importante. Eu diria que projetos de cariz ou que estejam fora deste âmbito regional, para nós não têm esta valência estratégica. Não estou a menorizar a importância dos projetos, não estou a menorizar a importância de, se calhar, ajudarmos outras regiões, mas, de facto, preferencialmente, a região do Baixo Alentejo e, principalmente, mesmo dentro do Baixo Alentejo, estes 5 municípios, que são Aljustrel, Almodóvar, Ourique, Mértola e Castro Verde, que são a nossa área de influência maior, são onde nós gostamos de criar valor, porque percebemos que somos a única alternativa. Se formos para outros contextos, provavelmente haverá outras empresas. E aqui também há outras empresas que colaboram. Atenção, não quero, obviamente, de alguma forma assumir aqui uma prerrogativa de que é a Somincor importante e é a única que faz. Não somos a única que fazemos, mas a nossa importância e a nossa dimensão é muito grande. Depois também, eu diria, quase lateralmente, sendo uma das maiores exportadoras nacionais, também somos uma organização que, digamos, pelo valor que gera para o domínio público, através dos impostos que paga, do valor acrescentado para a nossa economia, beneficia todos de uma forma geral. Do ponto de vista daquilo que é a nossa dimensão, não escondo, e a nossa ambição, que daremos sempre preferência à região do Baixo Alentejo. Bem visto, acaba por fazer sentido, não é? Porque, como disse, zonas do Porto, zonas de Lisboa, inclusivamente Braga, as zonas mais litorais, com mais concentração demográfica, digamos assim, regra geral, tem um tecido empresarial mais, não vou dizer mais rico, não se prende pela qualidade, mas talvez também ele mais denso. E mais diverso. Temos muito mais empresas, não é? Exatamente. E nesse sentido, claro que talvez faça
mais do que todo sentido, a Somincor focar-se no desenvolvimento da sua própria região, sendo um player de relevo. Bom, e lá está, muito falando nestes novos paradigmas, muito se tem falado da reinvenção das IPSS e da ação social, bem como da necessidade da autossustentabilidade. Nesse prisma, pergunta-nos a Ana Sofia Neves se o terceiro setor deverá mudar a forma de pensamento, passando de um pensamento de subsídio para um pensamento de reinvestimento nele mesmo. Qual é a sua opinião sobre isto, Gonçalo? Eu acho que é assim. Eu gosto mais de lhe chamar economia social e apenas por uma razão muito simples. O terceiro setor dá aqui alguma ideia de prioridade. O primeiro setor, o Estado, o segundo, o privado, e o terceiro setor, o da economia social. Mas não... eu acho que, de facto, há aqui tem que haver uma mudança. E esta mudança passa, essencialmente, pela capacidade de identificar oportunidades. Aquilo que nós designamos, aquilo que nós vemos para a atividade empresarial deve-se aplicar também ao terceiro setor. Obviamente, com objetivos completamente distintos, nomeadamente objetivos sociais, ou ambientais, ou culturais, ou desportivos, ou seja o que for, que é a capacidade de identificar oportunidades. E nós vemos nesta altura, por exemplo, mais uma vez, utilizando, digamos, este contexto da pandemia, vão surgir aqui novas oportunidades de novas atividades que possam ser desenvolvidas pelas organizações de economia social. E, portanto, não é apenas importante refletir e perceber onde é que se pode antecipar essas tendências, começar a pensar de alguma forma como é que nós podemos responder a problemas que não existiam e que agora passaram a existir, e qual é a forma que nós, enquanto economia social, podemos, de facto, criar estratégias de diversificação da nossa atividade. E quando digo diversificação, é apenas na lógica, se calhar às vezes, se estamos a prestar, se o nosso objetivo é prestar apoio, por exemplo, a pessoas séniores ou pessoas que estão no seu domicílio. Portanto, há novas formas hoje de conseguirmos lá chegar, até porque temos que o fazer. E, portanto, acho que tem que haver aqui E este desafio já se coloca há muito tempo, atenção, este desafio não é apenas um desafio da economia social ou do terceiro setor, é um desafio de todos. É repensar, tentar perceber como é que nós podemos criar mecanismos para tornarmos mais autossustentáveis, e isso tem a ver com o facto de também percebermos, e para quem já trabalhou durante muitos anos no setor da economia social, perceber que também há competição no território entre as instituições da economia social. E que muitas das vezes aquilo com que nos deparamos também são criadas organizações como perseguem o mesmo fim, que estão focadas no mesmo público-alvo, que estão no mesmo território e que nunca chegaram a falar umas com as outras para perceber como é que nós, se calhar, se falamos uns com os outros, estamos todos a perseguir o mesmo objetivo, como é que podemos partilhar recursos, como é que nós podemos partilhar recursos uns com os outros e como é que podemos, de alguma forma, criar aqui estratégias comuns que permitam que, se calhar, o benefício que, atenção, é sempre social, não deve ser um benefício próprio, não deve ser o benefício, obviamente, que nós temos aqui questões como a geração de emprego na economia social, a geração de postos de trabalho, mas isso só é sustentável quando nós olhamos para o nosso território e percebemos quem é que está a fazer o mesmo que nós e que, se calhar, em algumas das coisas podemos complementar-nos, se calhar reduzindo, obviamente, alguns proveitos para a organização, que terão que ser, até pela natureza das organizações, reinvestidos na sua própria atividade, mas potenciando, digamos, a sua atividade em benefício de um conjunto de utentes, de beneficiários que estão ligados a essas organizações. Acho que é essa a forma que nós vamos ter que olhar para o futuro, que é sentarmos, falarmos, percebermos todos, e mesmo dentro de cada um dos setores, como é que nós podemos partilhar e alcançar o maior benefício para quem nós pretendemos
de facto, defender e proteger com a nossa ação. Naturalmente. Como em quase tudo o que se trata neste âmbito, as perspectivas holísticas e que congreguem vários pontos de vista e vários estados da sociedade e os vários agentes da economia social acabam por ser as mais vantajosas, naturalmente. Bom, da minha parte será tudo por hoje. Penso que não temos mais questões do público. Nesse sentido, resta-me agradecer ao Gonçalo por se juntar a nós. Uma vez mais, muito obrigado e muitos parabéns. Agradecer também ao Miguel pela forma como moderou a sessão de hoje e, naturalmente, agradecer ao nosso público por nos terem acompanhado este tempo todo e por nos acompanharem uma vez mais nesta que é a última sessão do mês de julho. Muito obrigado a todos. Nós estaremos de volta já na segunda semana de julho. No entretanto, eu ainda vou ficar aqui pelo chat para responder a algumas questões que vocês possam ter, mesmo depois do final da sessão, e, como sempre, podem contactar-nos através do e-mail, do número que estão marcados ali em cima na caixa de comentários, ou através de qualquer rede social. Então, até à próxima. Muito obrigado. Até à próxima, Tasha. Eu deste lado também quero despedir-me. Quero agradecer desde já também ao Gonçalo. Foi excelente a participação e a sua colaboração. Nós ficamos com uma referência, ficou patente o amor que vocês incutem naquilo que estão a fazer e desde já os parabéns por isso. Guardei aqui alguma informação que eu acho que é muito pertinente. Coisas tão interessantes como, por exemplo, às vezes as empresas, por terem pouca dimensão, acham que esta questão de ajudar fica para os grandes e acho que todos na sua dimensão e até localmente podem fazer um trabalho excelente. Se todos pensarem assim, acredito que se possa replicar toda esta experiência que partilhou. Desde já, em nome da CIOS Life, agradeço então, e como o Tasha já disse bem, estamos agradecidos inteiramente por a sua participação e colaboração. Estender aqui um agradecimento também a todos aqueles que estiveram a participar, um bem-aja a todos, alguns repetidos, algumas pessoas que têm estado a acompanhar estes webinars. Ficamos muito felizes por nos acompanharem e acreditem que enquanto pudermos vamos continuar sempre a fazer este tipo de trabalho de proximidade. Nós não vamos deixar que este cenário difícil em que estamos a viver e não vamos deixar que um vírus impeça de nós continuarmos a partilhar coisas bonitas, experiências incríveis, que é o caso de quisemos partilhar toda esta experiência. E da nossa parte estamos disponíveis para também vos ajudar e ter com vocês. Se não for fisicamente, será desta forma digital. Portanto, agradecemos a todos e desde já, fica aqui no ar, eu não irei anunciar, mas no próximo mês vamos falar de algo completamente diferente do que estamos até agora. Falar de coisas muito, muito interessantes. Tenho a certeza que gostaria de suscitar aqui a vossa curiosidade. Em breve iremos lançar essa informação. Basta continuar a seguir-nos, talvez nas redes sociais, conhecer um bocadinho do que estamos a fazer. E pronto, despeço-me aqui. Mais uma vez, Gonçalo, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, e parabéns também a vocês pela excelente iniciativa e pelo vosso excelente trabalho. Pela continuidade desta nossa parceria. Claro que sim, será breve. Continuação então para todos e uma boa tarde. Boa tarde.